Segundo motivo de oração, que eu queria que a gente tirasse esse tempinho aqui para a gente fazer isso. Hoje eu recebi um e-mail, é a segunda vez que eu recebo um e-mail dessa pessoa. Já tinha comentado com o Bruno e com o Kenani a respeito dela. É a Laura. A Laura, ela é uma missionária mexicana. Eu conheci ela lá no Paraguai, dando aula no Paraguai alguns anos atrás. E hoje ela está no Marrocos. E ela está terminando a preparação dela lá no Marrocos para ir para um outro país muçulmano mais fechado do que o Marrocos, né? Vou falar o nome do país por razões de segurança, mas ela tem acompanhado, e isso é uma coisa que eu estava falando, que às vezes a gente não sabe da dimensão de onde chega. Ela tem acompanhado a gente aqui na igreja, a partir das mensagens que são gravadas e são postadas. Ela está num lugar lá que não tem igreja, ela é a igreja naquele lugar. Ela tem feito reuniões já com alguns muçulmanos que se converteram no Marrocos, e ela tem usado coisas que a gente produz aqui na igreja como base para os ensinos que ela dá lá. Né? Ela até mandou hoje perguntando das charlas, né? As pregações que ainda não foram postadas, as últimas, e falando da importância. Ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Ela falou assim: eu adotei vocês como a minha igreja, porque ela não tem o apoio necessário, talvez o apoio que deveria ter da igreja dela lá do México. Então, queria que a gente orasse por ela, né? Quem sabe adotasse ela também como a nossa missionária e colocasse ela nas nossas orações diárias, né? É uma tarefa muito delicada, muito complicada, principalmente pela situação de ser uma mulher em países muçulmanos. Ela está indo para um outro pior ainda do que ela está hoje, bem mais fechado para o evangelho. É situação real de risco de vida, né? Mas é uma pessoa fantástica, assim, que tanto eu vi o trabalho que ela desenvolvia já no Paraguai, um trabalho fantástico lá de missões, e que ela tem ampliado isso, ela entendendo que Deus a chamou para países muçulmanos. Ela chama Laura. Então, a gente vai ver se daqui a pouco até pega a fotinho dela e a gente pode fazer alguma coisinha para distribuir, para a gente tê-la, lembrando sempre dela nas nossas orações, né? Então, vamos orar por ela também? Deus, nós queremos como igreja orar pela vida da Laura, agradecer ao Senhor por tê-la levantado para pregar a Tua palavra em países tão complicados e fechados para o Teu Evangelho. E nós queremos, Deus, como igreja, orar por ela, interceder por ela e poder participar dessa situação tão fantástica, Deus, que é poder pregar a Tua palavra e levar o Teu amor, a Tua mensagem para pessoas que não conhecem e ainda não foram alcançados. Queremos que o Senhor abençoe ela nesse momento de preparação que ela está finalizando, e também, Deus, os próximos passos que ela vai dar para poder ir para o outro país, os vistos que é necessário tirar, os documentos para poder entrar. E queremos também que o Senhor preserve a segurança dela, Deus, que o Senhor cuide dela, livre ela de violência, livre ela do mal, livre ela, Deus, de atentados à vida dela, à integridade física dela, e que o Senhor faça ela bem-sucedida, Deus, onde que ela estiver, que muitas pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor, Deus. E pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar, dentro desse tema, da responsabilidade sacerdotal, um pouco sobre o plano que Deus tem para o mundo, como que Deus elaborou esse plano, e como que a gente se encaixa dentro desse plano. Qual que é o nosso papel dentro dessa ideia geral que Deus teve para o mundo e que Ele revelou para a gente na Bíblia. Quando a gente pensa sobre isso, tem algumas coisas que a gente precisa se situar. A nossa história humana, ela é dividida em muitas partes, dependendo de aonde você está, em que momento que você está. Atualmente, quando a gente pensa, por exemplo, em datas, basicamente a gente divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Quando a gente, vai ver no Islã, eles dividem antes do Islã e depois do Islã. Se você vai para o calendário judaico, a gente já está no ano 5.780, por aí.
alguma coisa assim, que é o que eles pensam que seria a criação do mundo. A gente sempre tenta encontrar maneiras para poder dividir o tempo e entender onde é que a gente está em todo esse tempo. Afinal, nós não estamos soltos na história, a gente está vivendo um momento específico, e entender o momento que a gente está vivendo é muito importante para a gente saber qual o papel que a gente deve desempenhar e se nós estamos desempenhando esse papel ou não. Quando a gente olha para a maneira como Deus dividiu a história humana de maneira didática na Bíblia, para a gente entender e poder se situar, nós temos basicamente 4 momentos. O primeiro momento é o que a gente vai ter da criação até a queda. Nós não sabemos quanto tempo ocorreu aqui dentro, desde que Deus ele cria o mundo para a gente, quando lê a Bíblia, imagina que ele criou um monte de coisas antes, mas depois tem um momento que ele cria para a gente, e tem um momento que ele cria a gente, e ele coloca a gente nesse mundo que ele criou, e a gente não sabe quanto tempo, se foram horas, se foram dias, se foram meses, se foram anos, que o homem e a mulher criados por Deus viveram esse tempo de criação perfeita, desfrutando da criação, aproveitando o jardim, aproveitando as coisas boas que Deus fez, até o momento em que pecaram. Então, olha só que interessante, quando a gente olha para a Bíblia, o pecado, ele é um marco que define uma mudança de era, uma mudança de tempo na história da humanidade. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento que a gente vai encontrar é da queda até a vinda de Cristo. Então, logo que o homem caiu, lá em Gênesis 3, Deus ele já prometeu, falou assim, olha, vocês pecaram, fizeram bobagem, eu tinha dito que o salário do pecado é a morte, que se vocês pecassem, vocês morreriam, e aí vocês vão morrer, isso vai acontecer. Só que eu amo tanto vocês que eu vou providenciar salvação para vocês. Eu vou providenciar que essa morte ela não seja eterna, ela não engula vocês definitivamente, ela não dizime vocês definitivamente. Eu vou enviar alguém, que depois a gente descobre que é o próprio Filho, que é o próprio Deus, para morrer no lugar de vocês, para assumir a dívida de vocês, que vocês não dão conta de pagar, e podendo, a partir daí, restaurar todas as coisas. E aí o que a gente vai ter na história, esse segundo momento da história, é do momento do pecado, entra no mundo, até o momento que Jesus vem. Quando Jesus vem, nós temos mais uma mudança de era, mais uma mudança de tempos para a gente poder situar como é que Deus vai lidando com cada um desses momentos. O terceiro momento é da vinda de Jesus até a volta de Jesus. Então Jesus ele veio, Jesus ele vive aqui na terra, ele assume os nossos pecados, ele morre, ele ascende aos céus depois de ressuscitar no terceiro dia, ele vai vivo para o céu e ele diz para os seus discípulos, olha, agora vocês façam discípulos de todas as nações, vocês batizem eles, vocês ensinem para eles as coisas que eu ensinei para vocês, e eu vou voltar. E aí, quando eu voltar, a gente muda de era, que é o que a Bíblia vai colocar sobre o reino de Cristo até o juízo final. Que quando a gente estuda o livro de Apocalipse e alguns outros livros escatológicos da Bíblia, como Isaías, Daniel, Zacarias, Ezequiel, a gente consegue juntar um monte de coisas e entender um pouco sobre esse quarto momento da história, que é quando Jesus ele voltar, e ele vai voltar verdadeiramente, ele vai voltar pessoalmente, Jesus vai pisar nessa terra aqui de novo, e ele vai implantar definitivamente, instaurar o reino dele aqui na terra, e aí esse período de tempo vai durar até o dia do juízo final. Então, esses são os 4 momentos da história do ser humano, da nossa história, do tempo que a gente está vivendo aqui na Terra. Quando a gente olha para isso, a gente descobre que nós estamos vivendo o terceiro momento. E é importante a gente entender isso, porque
assim como as datas, a gente tem datas para poder delimitar as coisas certinho. A gente sabe que hoje é junho de 2016. Isso é importante porque tem coisas que você precisava fazer em junho ou até junho de 2016. Você não podia simplesmente acordar sem saber que dia é, que horas é, que momento é, que ano é, e vou fazer o que dá na minha cabeça de fazer agora. Não, você sabe que amanhã, na segunda-feira, você tem determinadas responsabilidades simplesmente porque amanhã é segunda. Quando a gente marca o tempo, a gente vai separando da maneira como a gente divide o tempo, a gente está, de alguma maneira, organizando a nossa própria vida. O que você tem que fazer na segunda? Certamente, amanhã você não vem para a igreja às 7h30, esperando ter um culto, porque amanhã não vai ter um culto às 7h30. O dia do culto é domingo. Então, no domingo que vem, você volta e a gente vai ter mais um momento, como esse momento que a gente está tendo aqui agora. Então, entender datas, entender épocas, tempos, são importantes para a gente, ao invés de simplesmente, igual quando a gente era criança, que se acordava e todo dia era igual, e a única coisa que você fazia era, sei lá, ir ver um desenho e tentar brincar na rua, fazer alguma coisa completamente sem responsabilidade nenhuma, até que sua mãe ou seu pai chamasse você de volta para dentro de casa. Diferente desse período, agora você tem responsabilidades. Quando a gente entende em que momento da história humana nós estamos, a gente também consegue perceber com isso quais são as responsabilidades que vêm junto com esse momento da história. Então, isso é um primeiro fato que eu quero que vocês lembrem para a gente poder conectar no final da mensagem com o segundo fato. O segundo fato é que depois da vinda de Jesus, a gente tem na nossa história uma série de classificações de pessoas. A gente classifica pessoas e classifica a nós mesmos de uma série de maneiras diferentes. Uma maneira que a gente tem, que a Bíblia vai classificar a gente depois da vinda de Jesus, nós temos aquelas pessoas que aceitaram o que Jesus fez, e nós temos aquelas pessoas que não aceitaram o que Jesus fez. São os dois tipos de classificações que a Bíblia faz de seres humanos. Paulo, ele diz em algumas das suas cartas que para Deus não existe diferença entre homem e mulher, é tudo igual para Deus. Não existe diferença entre judeu e não judeu, é tudo igual para Deus. Não existe diferença entre quem era escravo e quem era livre. Hoje em dia, talvez, quem é patrão e quem é empregado, é tudo igual para Deus. Então, Deus olha para as pessoas e Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para a gente e fala assim, não, vou valorizar esse aqui mais porque esse aqui é assim e esse aqui não é. A única diferença que a gente vai encontrar na Bíblia são aquelas pessoas que receberam aquilo que Jesus fez, aceitaram aquilo que Jesus fez, e as que não aceitaram o que Jesus fez. Então, quando a gente pensa em nós, hoje aqui, nessa noite, nós estamos em uma dessas duas categorias. Ou nós já aceitamos aquilo que Jesus fez e apresentou para a gente como mensagem que a gente chama de evangelho, ou nós não aceitamos ainda essa mensagem. Nós ainda, de alguma maneira, relutamos. Talvez a gente ache a mensagem legal, talvez a gente ache a mensagem útil, talvez a gente ache a mensagem impactante de alguma maneira, mas talvez a gente ainda não aceitou com tudo o que vem dentro do pacote. Que é o que eu quero que a gente pense nessa noite também. Caso você tenha aceitado Jesus, de verdade, você tenha feito isso de fato, a sua fé e a sua vida agora é pautada em ter aceitado Jesus, a Bíblia diz que, além de Jesus ter resgatado a gente do pecado, como a gente acabou de cantar aqui, algumas outras coisas mudaram na nossa vida. E isso vem com um pacote. Uma delas é o que a gente encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O texto diz assim para a gente: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Se você aceitou Jesus, se isso já é uma realidade na sua vida, você virou sacerdote. Automaticamente. Se você não leu lá no contrato de aceitar Jesus, é que o contrato às vezes é um pouco grande, né? E aí a gente às vezes tem pressa, não lê as letrinhas pequenas que tem no contrato, e a gente vai lá e rapidamente a gente assina o contrato. Quem sabe hoje também é uma oportunidade de você rever seu contrato, porque em direito a gente tem a possibilidade de entrar com ações revisionais de contrato quando a gente acha que a gente foi enganado pela pessoa que tentou vender alguma coisa e fez a gente assinar o contrato sem ter todas as informações. Talvez você assinou o contrato de aceitar Jesus sem ter todas as informações, e eu queria então hoje passar todas essas informações, ou talvez uma das principais informações, que quando você aceitou Jesus, você virou um sacerdote. Isso aconteceu sem que você tenha aceitado isso também, sem que você tenha falado com Deus, Deus, eu quero ser um sacerdote. Quando a gente pensa em sacerdote, o que vem na sua mente? Talvez você pode associar com um pastor, talvez você pode associar com um padre, talvez você pode associar com aqueles filmes que a gente assiste, daqueles sacerdotes que ficam sacrificando as pessoas em cima daquelas pirâmides maias, ou do lado da Suméria, qualquer coisa assim. Quando a Bíblia fala sobre o sacerdote, ela tem uma figura muito específica para definir o que ela está dizendo, quem ela está chamando de sacerdote. Sacerdote é esse sujeito aqui. O sacerdote era uma pessoa separada do meio do povo, com um propósito específico de levar Deus até as pessoas e levar as pessoas até Deus. Essa era a função dele. Ele tinha outras funções. Ele podia ter a profissão dele, ele podia ter as terras dele, o gado dele para ele cuidar, a fazenda para administrar, bens, comprar e vender coisas, ele podia fazer comércio com algumas coisas dele, mas a função dele central era levar Deus para as pessoas e levar as pessoas até Deus. Por isso que o sacerdote, já naquela época, ele se vestia completamente diferente de como um judeu normal se vestia. Então, o judeu normal, a gente tem a própria figura, quando Jesus fala assim, se alguém quer demandar com você e tirar contigo a sua túnica, deixa levar a capa também, é porque era só isso aqui a roupa que eles vestiam. Eles vestiam uma túnica, eles vestiam uma capa. E essa era a roupa básica deles, muito diferente da roupa de um sacerdote. O sacerdote, ele não podia escolher outra cor que não azul para usar aqui. Tinha que ser azul. A Bíblia já define para ele, você tem que usar azul, cor do cruzeiro, né? Céu estrelado e coisas assim, do Grêmio, mas não tem preto ali na roupa, né? Azul e branco, olha que bonito aqui. O sacerdote, ele tinha que carregar no peito dele 12 pedras diferentes, representando cada uma delas as tribos de Israel, pelas quais ele oficiava. Porque apesar dele ser da tribo de Levi, ele não podia puxar a brasa para a sardinha dele ou da tribo dele. Ele servia a todas as tribos de Israel. E ele tinha que carregar esse negócio pesado. Ele tinha que usar um chapeuzinho feio, que é chamado de mitra, também na cabeça. E todas essas vestimentas que ele tinha aqui são profundamente carregados de significados, símbolos, que faziam com que, primeiro, o sacerdote lembrasse todos os dias quem ele era e qual era a função dele. E fazer com que as pessoas que vissem o sacerdote também soubessem quem ele é e qual que é a função dele. As vestes diferenciavam tanto para quem estava fora quanto para quem estava dentro.
A gente às vezes precisa, né, de umas coisinhas assim, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes, por exemplo, amarrar uma fitinha no braço para você não esquecer que você tem que fazer alguma coisa de tarde, né, trocar aliança de dedo para você não esquecer uma conta que você tem que pagar e hoje é o prazo final, e aí toda hora você te incomoda aquilo ali, eu tenho que trocar. Então, o sacerdote, ele tinha uma coisa mais ou menos nesse mesmo sentido, aonde ele se vestia de forma que ele lembrasse o tempo inteiro quem ele era, diferente do judeu comum. Quando você aceitou Jesus de verdade, Deus disse para você assim: ok, eu salvo você, eu perdoo você de todos os seus pecados, eu vou redimir você, você não vai morrer mais, você vai ressuscitar se morrer fisicamente, e você vai viver eternamente, mas você precisa fazer uma coisa para mim agora. Você vai continuar vivendo na terra, você vai continuar morando onde você mora, mais os anos que você tem naturalmente para viver aí na terra, só que agora você vai ser meu sacerdote. Agora você vai ser esse cara, a gente gosta desse aqui porque ele é um Jesus de um filme que eu achei, ele é mais simpático do que o sacerdote, mas a expectativa de Deus é que a gente agora se torne, o sacerdote é mau na Bíblia, né? Quando a gente lê a Bíblia, sempre eles são os caras do mal que perseguem Jesus. A gente vai ver por que eles ficaram do mal. Deus não queria que eles fossem do mal em nenhum momento. E isso, gente, vale para cada um de nós. Para cada um de nós. Vale para mim, vale para você. Se você aceitou Jesus, você virou um sacerdote. Foi plim, automático. Aconteceu. Dormiu vestido assim, acordou vestido assim. Ainda que você não tomou plena consciência de que isso aconteceu com você. Mas aconteceu. Estava lá nas letrinhas. E quando nós viramos sacerdotes, nós recebemos de Deus uma descrição de tarefas. Eu não sei vocês, mas como é que funciona no trabalho de todos vocês. Mas normalmente, quando a gente é contratado em algum lugar, a gente recebe uma descrição de tarefas que diz para a gente o que é que a empresa, ou o chefe, ou a pessoa que contratou, espera que você execute naquela sua tarefa específica que você está fazendo. De modo que você não faça a tarefa de outra pessoa e deixe de fazer a sua tarefa, e nem deixe de fazer a sua tarefa por algum motivo. Quando você aceitou Jesus e você virou um sacerdote, você também recebeu uma descrição de tarefas. O que é que agora, nessa sua nova função, nessa sua nova posição, Deus espera de você? E a gente tem isso em vários textos da Bíblia, está cheio de textos na Bíblia falando das nossas descrições de tarefa, mas Pedro, no texto que a gente leu lá, do capítulo 2, versículo 9, resumiu para a gente, aqui, no meiozinho do texto. Tudo isso aqui aconteceu para que você, você é sacerdote para anunciar as grandezas daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a descrição de tarefas do sacerdote. Se você quiser resumir a descrição de tarefas do sacerdote do Antigo Testamento, era mais ou menos a mesma também. Então, sempre essa foi a função do sacerdote. Eu vou levar Deus às pessoas, então vou mostrar para as pessoas quem é Deus. E aí quando a gente pensa sobre anunciar é primeiro falando, mas o anúncio ele pode ser feito de muitas maneiras. Ele pode ser feito escrito, ele pode ser feito a partir da sua vida, ele pode ser feito a partir das suas atitudes, das suas decisões, da maneira como você faz as coisas que você faz. O anúncio, ele é feito de muitas formas, mas essa é a sua descrição de tarefa. Você agora precisa fazer isso em ordem de cumprir a sua função sacerdotal, que quando você aceitou Jesus, isso aconteceu com você. Bom, essa é a parte objetiva da história. Essa é a parte que você não tem, vamos dizer assim, escolha
nessa história. Ela é assim com todos nós. Não tem como você falar assim, não, eu quero aceitar Jesus, mas Deus, essa parte do sacerdote eu quero deixar ela de lado. Não tem como fazer isso, né? Provavelmente a gente gostaria de fazer se a gente tivesse a opção. Normalmente a gente quer os bônus sem os ônus daquilo que vem com as aceitações que a gente faz, os benefícios que a gente recebe. Mas isso é objetivo, não tem como fazer. Subjetivamente, a gente tem como mexer nesse negócio. E é por causa dessa subjetividade que Jesus ele contou uma parábola que tem a ver diretamente com a gente. Diretamente conosco que somos sacerdotes. E que essa parábola ela pode causar um pouco de incômodo na gente. De fato, a nossa classe sacerdotal, representada pelos sacerdotes da época, ficaram muito incomodados quando eles ouviram essa parábola. Então pode ser que a gente também se incomode de alguma maneira com ela, porque está falando para a gente. Lá em Lucas, capítulo 20, Jesus ele conta uma parábola que termina assim, no versículo 19. Essa é a conclusão da parábola. Os mestres da lei e os principais sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo, e Jesus no caso, imediatamente, pois perceberam que em referência a eles, que ele havia contado essa parábola. Incomodou, a ponto deles quererem prender Jesus. Então a gente está falando aqui, isso aqui é o nosso sindicato, né? Os nossos representantes de classe, né? Eles que foram lá fazer o dissídio, e eles não gostaram daquilo que aconteceu no dia do dissídio lá. E aí, como eles representam a gente, pode ser que a gente também não goste. Mas talvez, diferente da decisão que eles tomaram, a gente pode aprender com o erro deles e tomar uma decisão diferente para a gente. Eu queria que a gente prestasse atenção nessa parábola, pensando que talvez valha a pena o incômodo, talvez valha a pena a gente pensar sobre isso e mexer ou ajustar coisas na vida da gente que precisem ser ajustadas para que a gente consiga suprir as expectativas de Jesus. Lá no versículo 9, Jesus começa a parábola, dizendo, certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Uma situação de arrendamento, normalmente você recebe aquilo ali, você vai trabalhar em cima daquilo ali, para aquilo ali produzir, você vai ficar com uma parte daquilo ali para você, e uma outra parte você vai dar para o dono da terra. É um acordo muito simples, muito justo. Você combina antes, está bom para você, está bom para ele, vocês assinam ali o acordo e a coisa vai funcionar dessa maneira. Essa foi a proposta feita, e aí a gente tem que lembrar que se esse texto ele está falando para os sacerdotes, as pessoas, os lavradores, é que são os sacerdotes, ou seja, somos nós nessa parábola aqui, nós somos os lavradores. Quando a gente olha para essa situação também, a gente descobre assim, cada coisa tem um tempo certo para acontecer. E Deus respeita isso. Deus ele sabe que a gente não tem condição de produzir vinha no dia que produz, que planta a vinha. A gente não tem como colher uvas com 6 meses de plantação de uma vinha. Uma vinha leva mais ou menos 3 anos para produzir o primeiro fruto, e ainda não é o melhor fruto e nem os frutos mais abundantes. Para que haja colheitas que começam a ser abundantes, uma vinha bem cuidada, bem tratadinha, ela vai demorar de 5 a 6 anos para poder, de fato, começar a produzir as frutas
em abundância, e se uma vinha for bem cuidada, ela pode durar entre 50 e 100 anos produzindo uvas para o seu dono. Deus, ele respeita tempos. Deus, ele sabe que a gente vive diversos momentos e tempos na nossa vida, e que quando a gente entende o Evangelho, e quando a gente aceita o Evangelho, quando a gente faz do Evangelho, de fato, a nossa vida, não é imediatamente que você já vai conseguir anunciar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. É preciso um tempo, é preciso de um certo cuidado, isso precisa ser trabalhado. Deus sabe que você vai passar um tempo se lapidando, você vai começar a ler outras partes aqui do contrato de aceitar Jesus, que vão mexer em outras áreas da sua vida, que vão corrigir alguns pecados que você cometia, que você nem sabia que eram pecados, outros que você sabia que era pecado, mas você não dava muita bola para aquilo, outras coisas que nem eram pecados, mas impediriam você de poder exercer o seu sacerdócio. Só que, na época da colheita, ao final de um certo tempo, Deus tem a expectativa que aqueles lavradores possam entregar os frutos daquilo que aconteceram como resultado do seu trabalho. E é aí que a história ela vai apertando. Os lavradores espancaram o rapaz que foi lá em nome do dono da vinha colher as uvas. E o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Depois de certo tempo, Deus ele tem expectativa que a gente entregue os frutos do nosso trabalho. E aí, se a gente pensar nisso aqui como sacerdote, depois de um certo tempo que nós aceitamos Jesus, Deus tem expectativa que a gente comece, de fato, a viver uma vida em que o centro dela é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, como aconteceu com o sacerdote no Antigo Testamento. Então, eles podiam continuar fazendo o comércio deles, eles podiam continuar tendo o gado deles, eles podiam continuar vendendo o cereal que eles recebiam ali do trabalho deles ali, mas o centro da vida deles não eram essas outras atividades. O centro da vida deles era levar Deus para as pessoas e levar as pessoas para Deus. O problema é que a gente gosta do vinho que a vinha produz. A gente gosta das uvas que a vinha produz. A gente gosta da chimia que dá para fazer com as uvas da vinha, da uva passa, que alguns gostam de colocar no arroz no final do ano, na farofa. A gente se apega à vinha. E ao invés da gente ficar só com a parte que nos cabia, a gente resolve tomar conta de tudo. Quando a gente pega essa analogia e a gente traz isso para a nossa vida, a gente precisa pensar da seguinte maneira. Quando a gente aceita Jesus, a gente descobre que a nossa vida ela não era nossa. Que a nossa vida sempre foi de Deus. Nós usávamos a nossa vida, como estávamos nas trevas, como foi dito lá, sem a capacidade de enxergar, sem a capacidade de discernir, a gente usava a nossa vida do jeito que a gente queria. A gente fazia dela o que dava vontade de fazer, a gente tentava carpe diem, a gente tentava viver a vida loucamente, a gente tentava amar como se não houvesse amanhã, de todas as formas, e etc. A gente tentava ou vivia do jeito que a gente queria, porque a gente não sabia que a nossa vida tinha um dono. Quando a gente aceita Jesus, a gente descobre que nós estamos nos alimentando de uma vinha que nunca foi nossa.
A gente descobre que todas as coisas que a gente tem na nossa vida, desde o ar que a gente respira, que é tão clichê a gente pensar isso, mas a gente não pensa nas implicações disso aí, até a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de trabalhar, os dons e talentos que você tem, tudo foi dado por Deus a você para que você utilizasse como um mordomo dessas coisas, não se apossasse dessas coisas. Quando a gente aceita Jesus, a gente entende isso. E aí a gente começa então a trabalhar nessa vinha, que a gente agora descobriu que é do Senhor, como se fosse para o Senhor. Mas a gente corre um risco, como esses lavradores, de repente querer se apossar do vinho que aquela vinha produz. E aí, quando Deus ele chega para poder falar para a gente, bom, e agora, o que você vai me entregar da sua produção? E olha que é periódico que isso vai acontecer. Isso não é uma coisa que vai acontecer com você no juízo final, que vai acontecer no dia que você morrer e comparecer diante de Deus, ele vai tomar conta de você. Não, Deus vai fazendo isso com a gente constantemente, porque ele tem a expectativa, como foi com essa história aqui dos lavradores, que talvez você espanca o primeiro servo, mas entre o primeiro e o segundo você muda de ideia e entrega aquilo que você está fazendo. E isso é uma coisa muito interessante da graça de Deus. Eu não deixaria um servo meu ser espancado e mandaria outros 2 servos para serem espancados também, e a medida extrema que ele vai tomar daqui a pouco. Se o meu primeiro servo fosse espancado, eu imediatamente mandava o que quer que pudesse naquela época lá, expulsar os caras, reintegrar a posse, mandar prender, e processava e queria com juros e correção aquilo que eles tinham usufruído até então. Só que Deus ele não age assim com a gente. Deus ele vem de tempos em tempos, de várias maneiras na nossa vida, perguntar: cadê minha colheita? Cadê o produto do seu trabalho? Aquilo que você tem como descrição de tarefas de fazer, cadê o resultado disso? E mesmo que talvez numa primeira e numa segunda vez você responda negativamente, Deus ele te dá mais uma chance. Talvez hoje é uma dessas oportunidades da gente parar para dar uma pensada sobre produção. O que a gente está entregando para Deus. Só que a gente se apega. A vida não é nossa, mas é muito gostoso viver. A vida não é nossa, mas é muito doloroso a gente entregar ela se ela nos for pedida. E é isso que está acontecendo com eles aqui. E aí o texto avança, a parábola avança. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Eu mandei 3 servos, e eles estão expulsando os caras de lá e não estão me dando. Já sei, mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Porque vai que esse cara morre para o lado de lá, e aí a gente não tem que repassar para mais ninguém. E assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. Na parábola, o herdeiro é o próprio Jesus. Jesus ele está falando sobre o que está para acontecer com ele naquele momento. Mas essa ação de matar Jesus, nesse sentido aqui, é uma ação que a gente pode continuar fazendo. Já que a morte dele foi pelos nossos pecados também, significa que por sua causa, Jesus teve que morrer lá. Então a gente pode continuar matando Jesus de outras formas. Por isso que o autor de Hebreus, quando ele está escrevendo lá, Hebreus capítulo 6, depois capítulo 10, depois capítulo 12, ele vai falando sobre esse problema da gente que aceitou Jesus, aceitou o evangelho, a gente fica pecando, pensando assim, não, vou ficar pecando aqui agora, mas depois eu peço perdão, aí depois eu peco de novo, mas é só pedir perdão, não, vou pecar mais esse aqui, porque é só pedir perdão depois e resolve. O autor de Hebreus, ele chega no momento e fala assim, olha, você precisa tomar cuidado com esse comportamento seu, porque Jesus, ele não se permite ser crucificado 2 vezes.
A primeira vez que ele foi crucificado por nós, ele permitiu que isso acontecesse para nos resgatar, para nos salvar, mas é possível que a gente tente matá-lo de novo. Essa ação antiga também é uma ação possível de ser feita no presente. Com a diferença de que na segunda vez, ou esse segundo momento, para nós, ele não é válido mais. Para nós, tentar matar Jesus uma segunda vez é quebrar o contrato de tê-lo aceitado definitivamente, que é o que está escrito nesses textos todos de Hebreus que a gente tem lá. A pergunta é, o que nós vamos fazer com o filho do dono da vinha? Qual que é a resposta? Porque de vez em quando a gente manda o servo sem produto, mas a gente tem chances de mudar. Mas o que a gente vai fazer com o dono da vinha? Qual é a resposta que a gente vai dar para quando o autor da vida vier e falar para a gente, o que você fez com a sua vida? O que você fez com os seus talentos, os seus dons que eu dei para você usar com um propósito bem específico, bem direcionado? O que você fez com eles? Qual resposta a gente tem para dar? Porque quando chegar a hora de dar a resposta para o filho do dono, essa é a resposta definitiva. Essa é a resposta do juízo final. Essa é a resposta da qual não se tem mais como a gente voltar e falar assim, não, então a partir de agora eu vou mudar e vou fazer como dá tempo da gente fazer quando é com os servos do dono da vinha. Que é as coisas que a gente às vezes vai fazer no nosso dia a dia e que a gente pode, em momentos como esse, como outros e como outros que a gente vai tendo na frente, parar, repensar a nossa vida e pensar, o que eu estou produzindo dentro da minha descrição de tarefas, dentro daquilo que me foi dito para fazer como sacerdote, com a vida, os dons, os talentos, a saúde, a capacidade, o entendimento, a experiência de vida, a história, todas as coisas que eu já passei, todas as coisas que eu estou passando, como que eu posso cumprir a minha tarefa e devolver isso respondido para o dono da vinha? Essa é a expectativa que ele tem de ficar mandando os servos de novo e de novo. Na prática, para quem que nós vamos viver a nossa vida? Na prática. Que se você não aceitou Jesus ainda, essa mensagem não é para você. A mensagem para você é que você poderia aceitar, é muito bom, vale muito a pena, vai valer toda a sua eternidade. Mas se você aceitou a Jesus, então agora você precisa responder para o dono da vinha algumas coisas, dentro da descrição de tarefas que foi dada para você como sacerdote. Eles mataram o dono, o filho do dono. Eles resolveram se apossar da vinha. E essa parábola ela termina de uma maneira talvez um pouco melancólica, porque a gente já sabe o resto da história, não só o que eles estavam vivendo lá. Porque Jesus ele faz uma pergunta na hora que ele está terminando a parábola. Ele pergunta assim, o que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores. Deus matar as pessoas? É ele que mata todo mundo, né? Porque a vida é ele que dá e é ele que permite que a vida seja tirada. E quem manda para o inferno é ele. Então tudo quem faz é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida, de todas as maneiras como a gente pode chamar a vida. Então virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Olha a reação do povo, que é a minha reação também. Quando o povo viu isso, disse que isso nunca aconteça. Disseram aqueles que passaram o sacerdócio para nós.
Disseram aqueles que foram mortos, porque mataram o filho do dono. E aí o dono veio, pegou a vinha deles, porque era o povo de Israel que exercia essa função sacerdotal, e tirou deles e entregou para um outro grupo de pessoas que passa a ser chamado de igreja no Novo Testamento. Eles disseram que isso nunca aconteça, mas na prática, na hora de tomar as decisões foram: a gente quer tomar o vinho sozinho dessa vinha. A gente não quer repassar o produto para o dono dela. Esse finalzinho aqui, principalmente porque a gente sabe o restante da história, para mim, ele vem muito forte. Tem uma música que fala sobre isso, que trabalha essa e outras questões na música, não sei se já ouviram, mas ela fala assim, num momento da música, ela fala assim: que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. E aí pede que Deus então venha sobre nós nessa canção. Essa canção, ela expressa muito bem o que eles disseram, e expressa muito bem o que eu digo, mas ela precisa expressar também aquilo que a gente faz quando a gente diz isso. Quando a gente diz que isso nunca aconteça. Quando a gente pede para, não passa para outros, deixa a vinha com a gente que agora a gente vai cuidar. Me dá a oportunidade. Gente, tem pessoas vivendo no mundo hoje, e algumas outras que ainda poderão nascer, que estão, que são pessoas que elas só podem ser alcançadas por nós. Tem outras pessoas que talvez elas podem ser alcançadas por nós, mas se a gente não alcançar, elas podem ser alcançadas por outras pessoas também. Mas tem um grupo de pessoas que só pode ser alcançado por você. Que se você não alcançar, ninguém vai alcançar. Que se você de alguma maneira não intervir na história da vida dela, a eternidade dela vai ser perdida. Porque só você teria a oportunidade de alcançar aquela pessoa. Grupos que só nós, como Igreja Betânia de São Leopoldo, podemos alcançar. Eu lembro muito nítido, isso foi em 1999, na virada ali para 99 para 2000, numa ação missionária que teve na igreja que eu era. Isso eu tinha, 16, 17 anos, e 15 anos. E aí o Jim Steyer, que é o fundador da Jocum aqui no Brasil, ele teve num congresso de missões, e ele trouxe um dado para a gente naquela época, que ele disse o seguinte: se todas as igrejas evangélicas do mundo hoje, pensando só nos evangélicos, nem pensando nos católicos, e pensando só naqueles evangélicos, evangelho de verdade, nem pensando nesses seitas evangélicas e etc. Mas se os evangélicos que são praticantes, comprometidos com a verdade, com Jesus, com a palavra, se todas as igrejas do mundo hoje se unissem para pregar o evangelho, em 20 anos o mundo era alcançado. Isso dentro de um monte de estatísticas e números que eles levantaram, das tribos não alcançadas, dos povos não alcançados, das pessoas não alcançadas na própria região, lá de Minas, aqui do Sul, pensando em nível de Brasil. 20 anos, pensando nas pessoas que tinham que aprender os idiomas das pessoas que estão em tribos não alcançadas. 20 anos, significa que daqui a 3 anos a gente poderia estar concluindo o alcance das pessoas. Provavelmente isso seria abreviado, que naquela época não se contava com a tecnologia que a gente tem hoje de comunicação, que facilita muito mais. Internet naquela época era uma coisa assim, nossa, que legal, surgiu um negócio, mas que não é para mim. Né? Hoje é muito fácil. Significa que daqui a 3 anos, todas as pessoas não alcançadas do mundo que morrerão porque não foram alcançadas por pessoas ou igrejas ou grupos que só eles podiam alcançar. Isso vai acontecer porque não houve a evangelização
e o número de não alcançados aumentou nesses últimos anos. É aquilo que o Gary trouxe para a gente aqui, 99% dos missionários vão para o 1% alcançado e 1% vai para os 99% não alcançados, um negócio assim, que é o número daquilo que a gente às vezes vai fazendo, que a gente consegue às vezes experimentar nas nossas próprias ações como igreja, que se a gente não cuida o tempo inteiro, a gente descobre que boa parte das atividades que a gente faz só para a gente, internamente. E isso que faz a gente ficar o tempo inteiro tentando pensar, não, a gente precisa olhar para fora, a gente precisa servir, a gente precisa fazer isso para os outros, a gente precisa, aquilo que a gente viu aqui no estudo, a igreja ser uma comunidade que serve os outros e não a si. O que a gente responde para o dono da vinha, que pede da gente os frutos que só nós podemos oferecer? Vamos ficar de pé para a gente orar? E quem sabe passar essa semana orando especificamente sobre isso, sobre qual resposta a gente teria para dar hoje. E talvez se você não cuidou da vinha como deveria cuidar e não tem frutos para oferecer, você começasse a pensar como é que você pode começar a se preparar para poder em breve oferecer os frutos. E talvez se você já cuidou e está produzindo, mas o vinho está muito gostoso, você começasse a pensar que ele não é seu. Você pode beber um pouco dele, mas o resto você precisa entregar para o dono. Pode ser uma semana de reflexão para a gente nesse sentido. Deus, queremos te agradecer pela bondade do Senhor e nos ter alcançado, Deus. Cada um de nós aqui tem na sua história as pessoas que foram responsáveis, que decidiram ser sacerdotes e foram responsáveis por alcançar cada um de nós, Deus, com o teu evangelho, com a tua palavra, que conseguiram, de alguma maneira, trazer o Senhor até nós e conseguiram levar a gente até o Senhor. Nós somos gratos por essas pessoas, somos gratos pelo empenho delas, pela dedicação delas, e sem exceção, cada um de nós deve isso a alguém, e ao Senhor nem tem como a gente falar, o Senhor pagou porque a gente não pode pagar. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, Deus, e nos ajude a dar a parte do Senhor. Nos ajude a ter frutos para te entregar. Nos ajude a entender como que a gente pode cuidar melhor da vinha para ela produzir. E todas as coisas vinculadas a isso, Deus. Nos ajuda a entender que nada que a gente tem é exclusivamente o nosso. Absolutamente nada. Nos ajuda a entender que quando nós aceitamos Jesus, o sacerdócio veio no pacote. Para que a gente possa exercer aquilo que o Senhor nos chamou para exercer, para que a gente possa, como uma forma de gratidão ao Senhor, também alcançar outras pessoas e poder oferecer para elas aquilo que nos foi oferecido um dia. É bom andar na luz, Deus, é bom não viver nas trevas, é bom poder enxergar a verdade, a realidade, e queremos que muitas pessoas também possam experimentar isso nas suas vidas. Deus nos ajuda como igreja a fazer isso, a sermos uma igreja fiel na entrega das uvas, uma igreja fiel na entrega do produto que o Senhor nos confiou para produzir, e que o Senhor nos abençoe para que a gente não precise passar adiante o nosso sacerdócio, para que isso que o Senhor confiou para a gente possa ser fielmente cumprido por cada um de nós. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, por essa semana mais que o Senhor nos permitiu viver, que a gente está começando hoje. Que o Senhor esteja abençoando a gente em tudo aquilo que a gente for fazer, nas nossas atividades, nas coisas que a gente for exercer ao longo dessa semana, e nos ajuda a enxergar o nosso papel sacerdotal como central em todas as outras atividades que a gente vai exercer, Deus. Não deixe a gente perder isso de vista. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, leve-nos em paz para casa, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua proteção. Livra a gente, Deus, de todo mal e não nos deixe cair na tentação de ficar com as uvas
que não são nossas. No nome de Jesus nós choramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.